Amém. Louvado seja o Senhor, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus mais uma vez esteja com cada um de nós nesta tarde, que assim o Senhor nos preparou. Como foi lido aqui pelo irmão Miguel, Isaías capítulo 6, meus irmãos, ali nós temos uma cena gloriosa, onde o profeta Isaías, ele contempla ali a glória do Senhor. Como foi lido, meus amados, o profeta, naquele tempo, meus irmãos, ele estava achando que poderia ser o melhor do que outras pessoas, meus irmãos. Mas quando ele viu a glória de Deus, ele percebeu que não era nada. O profeta Isaías contemplou o Senhor exatamente ali, meus irmãos. Aquele era o Senhor Jesus, estava exatamente na sala do Santíssimo. O profeta contemplou com seus olhos o próprio santuário celestial, meus irmãos. Ele viu a glória do Deus de Israel. Ele viu também os serafins que estavam carregando o trono de Deus. É interessante que o profeta, quando ele olha para a glória do Senhor, ele percebe e ele diz: estou perdido porque os meus olhos viram o Rei da glória. E neste momento que o profeta Isaías, ele reconhece que está perdido, meus irmãos, é neste momento que o Senhor Jesus, no seu alto e sublime trono, ele ordena a um dos serafins que este serafim pegue uma brasa viva do altar e vá até o profeta e o purifique. E o profeta Isaías, meus irmãos, foi purificado com a brasa viva do altar. Aquele fogo, meus irmãos, representa o fogo do Santo Espírito de Deus, que cada um de nós precisamos ser purificados. Infelizmente, os perdidos também serão purificados, mas serão purificados deixando de existir, meus irmãos. Porque naquele grande dia, que a Bíblia diz que vem ardendo como fornalha, os perdidos e todos os soberbos e todos aqueles que amam e praticam a mentira serão como restolho, serão como a cinza, deixarão de existir, conforme Salmos capítulo 39, versículo 13 e Malaquias capítulo 4, verso 1 a 3. Interessante que a palavra do Senhor também nos mostra claramente, meus irmãos, que nós pisaremos os perdidos, porque se farão cinzas debaixo da planta de vossos pés naquele dia. É interessante que em Gênesis capítulo 2, o versículo 7, fala que o homem foi criado do pó da terra. O primeiro homem foi um boneco de barro, um boneco inerte, um boneco sem vida que não poderia falar, não poderia ouvir, não poderia ver, não poderia comer. Era um boneco sem vida, era apenas um boneco formado do pó da terra. Mas quando o Senhor Jesus soprou nas narinas daquele boneco o fôlego de vida, aquele boneco passou a ser uma alma vivente, passou a ser um menino, ou melhor, um homem de verdade, meus irmãos. Porque é daí que se tira aquela história do Pinóquio, que era um boneco de madeira sem vida, que se tornou um menino de verdade. Essa história do Pinóquio foi tirada da palavra de Deus. Só que lá na palavra de Deus nós temos um boneco de barro que se tornou um homem de verdade. Esse é o poder de Deus, meus irmãos, capaz de dar vida a uma coisa inerte, inanimada. Mas a Bíblia diz que quando o homem ele morre, meus irmãos, ele volta a ser aquele mesmo boneco de barro, sem vida, deixou de existir. Por isso que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, o versículo 19, Deus fala para Adão: Adão, tu és pó, tu és um boneco de barro, Adão, mas tu vai voltar após a tua morte para a terra, porque dela tu foste formado. Então, após a nossa morte, meus irmãos, não existe aquela história de que quando a gente morre, um vai direto para o céu, outro direto para o inferno. Isso não existe na palavra de Deus, meus irmãos. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando morremos, vamos para o pó da terra, descansar até o momento da volta de Jesus. E na volta de Jesus, de acordo com João 5,28,
A Bíblia diz, irmão Miguel, que chegará o momento em que todos os que acham nas tumbas, nas sepulturas, como bonecos de barro, ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que tiverem feito bem, sairão das sepulturas para receber a recompensa da vida eterna. E aqueles que praticaram mal, irmão Miguel, vão sair da sepultura para receber a recompensa da morte eterna. E meus irmãos, o profeta Isaías, ele contemplando a glória de Deus, ele reconheceu que era como um boneco de barro diante do Senhor. Ele reconheceu que era como a chama de uma vela, que a qualquer momento ela pode se apagar. Mas meus irmãos, o Senhor, ele teria que ter um profeta para proclamar a sua mensagem. E naquele momento o profeta Isaías, ele sabia que não era digno de estar na presença do Senhor. Mas a misericórdia do Senhor vai muito além, meus amados, do nosso pecado. Porque o Senhor nos amou ainda nós sendo pecadores, ainda nós sendo transgressores da lei de Deus. E Deus, ele olha para a terra e ele busca um filho para enviar sua mensagem de advertência. E ele procura, olha, eu quero um profeta para pregar as mensagens. E naquele momento o profeta Isaías, ele diz, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E é exatamente isso que nós precisamos fazer, irmão Miguel. O Senhor tem um chamado para você, irmão Miguel, tem um chamado para mim, irmão Ramon, e nós não podemos dizer não ao chamado de Deus. Assim como Deus chamou Moisés, Moisés inventou 1001 desculpas diante do Senhor, dizendo que era um homem de língua pesada, que era gago. Realmente Moisés era gago. Mas aí Deus falou assim, olha, Moisés, deixa de desculpa, Moisés. Arão será a tua língua, Moisés. O teu irmão será a tua língua, Moisés. E naquele momento Moisés foi e pregou todas as mensagens de advertência na terra do Egito, a terra de Cã, naquela terra onde estava predominando as abominações. Pregou todas as verdades diante do rei Faraó. E aquela terra caiu, meus irmãos. Todos eles que transgrediram, a lei de Deus, aqueles egípcios, todos, meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara e diz, Faraó, com todo o seu exército, foram destruídos dentro daquele mar vermelho, porque Faraó endureceu o seu coração para a verdade de Deus, meus irmãos. Mas eu gostaria, já nesta tarde, de abrir aqui, meus irmãos, a palavra de Deus com vocês, para a gente, meus irmãos, ver o que o Senhor preparou para cada um de nós nesta tarde. Lembrando que nós já temos a primeira palavra, irmão Miguel mostrou que nós não somos nada, através do texto de Isaías capítulo 6, que nós precisamos contemplar a glória do Deus de Israel, e reconhecermos e atendermos a nossa vocação, o nosso chamado, e dizer assim como o profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. E meus irmãos, interessante que aqui, meus amados, a palavra do Senhor em Romanos capítulo 13, versículo 11, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, digo isto a vocês, que conhecem o tempo, já é a hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vou ler novamente, meus irmãos, olha o que o apóstolo Paulo está nos dizendo, digo isto a vocês, que conheçam o tempo em que nós estamos vivendo, meus irmãos, os últimos dias. Não é tempo mais de nós brincarmos de sermos cristãos. Aqui o apóstolo Paulo continua e diz, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos capítulo 13, verso 11. Meus irmãos, a salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. Mas você poderia se perguntar, mas irmão Ramon, já faz 6.000 anos esta promessa da volta de Jesus, e até agora não se cumpriu. Será que Deus realmente existe? Será que existe um Deus no céu, meus irmãos, que está olhando para cada um de nós? Onde é que está esse Deus quando nós temos um acidente, quando alguém da nossa família passa por uma tribulação? Onde é que está esse Deus, meus irmãos? Você poderia se perguntar, onde é que está esse Deus quando Jó perdeu ali os seus 10 filhos? Onde é que está esse Deus
quando nós passamos por grandes tribulações, este é o maior questionamento do ser humano, meus irmãos. Mas uma coisa certa, o Senhor, Ele existe, Ele é real, e Ele se importa com cada um de nós. Ele se encontra, como nós vimos na visão que foi lida pelo irmão Miguel, em Isaías capítulo 6, Ele se encontra no grande trono, o trono da glória. Aquele trono, meus irmãos, é a mesma visão que foi mostrada para Ezequiel no capítulo 1, no capítulo 10 e Apocalipse capítulo 4, quando João ele olhou para o céu e ele viu, e eis uma porta, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também aquela primeira voz que ouvira falar comigo com som de trombeta, dizendo: aquela era a voz de Jesus. O mesmo Jesus que Isaías viu sentado no trono, rodeado por serafins. João também ouviu aquela voz. Ele entrou pela porta, porque aquela voz disse: João, sobe para aqui, João, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E quando João ele entra pela porta do santuário celestial, ele contempla a mesma visão que o profeta Isaías contemplou. Ele vê aquele ser sentado no trono, o ancião de dias, sentado no grande trono, e ao redor do trono havia 24 outros tronos, e neles estavam sentados os anciãos, que são os 24 arcanjos mais poderosos do reino do céu. Entre esses arcanjos está o grande arcanjo Gabriel, que é aquele que proclama a mensagem de advertência. Foi ele que apareceu para o profeta Daniel, dizendo: Daniel, tu és um homem muito amado pelo céu, Daniel. Assim como eu e você, meus irmãos, assim como vocês, meus amados ouvintes, nós somos muito amados pelo céu. Então não pense que Deus nos abandonou, porque o Senhor não nos abandonou. Nós enfrentaremos lutas, nós enfrentaremos os desertos, nós enfrentaremos grandes Golias, mas temos que ser como Davi, não ir para cima do gigante com escudeiro, com lança, mas nós temos que avançar na batalha em nome do Senhor dos Exércitos, porque Ele é o grande arcanjo Miguel, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele que saiu vencendo e para vencer, o grande cavaleiro branco, porque é isso que nos diz quando o cordeiro abriu o primeiro selo. E olhei, e eis um grande cavalo branco. E ele era aquele que tinha um arco na mão, saiu vencendo e para vencer. Quem é este ser, meus irmãos, que nunca perde uma batalha? Quem foi o ser que estava junto com seus anjos, batalhando contra o dragão e seus anjos? E a Bíblia diz que o dragão e seus anjos, todavia este poder, Satanás e seus anjos, não prevaleceram, irmão Miguel. Nem mais no céu se achou lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E quem foi que o expulsou, meus irmãos? Foi o Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. É a mesma cena, uma cena do tribunal celestial. E aqui, meus irmãos, a serva do Senhor, inspirada por Deus, ela diz: o fim está perto. O fim está perto, irmão Miguel. O fim está perto, aproximando-se imperceptivelmente, como o silêncio aproximar de um ladrão de noite. Muitos estão desapercebidos, estão comendo, estão bebendo, estão dando-se em casamento. Os jovens estão se perdendo. A gente vê até mesmo dentro das igrejas, os jovens, a falta de reverência, as pessoas não querem mais nada com Deus. Nós vemos pessoas que sobem na plataforma de qualquer maneira, colocando uma roupa que não agrada ao Senhor, e dizem: olha, Deus não se importa com aquilo que vemos, com aquilo que comemos, com aquilo que vestimos. Mas isso é uma mentira do diabo. Deus, ele se importa com aquilo que nós vemos. O Senhor, ele se importa com aquilo que nós ouvimos. O Senhor, ele se importa com aquilo que falamos. O Senhor se importa com aquilo que comemos. O Senhor se importa com aquilo que vestimos, meus irmãos. Veja o exemplo de um sacerdote quando ia se colocar diante do Senhor de toda a terra.
A Bíblia diz que no 10º dia do 7º mês, irmão Miguel, o sumo sacerdote entrava em cena na sala do Santíssimo, e aquele era o dia da expiação. Levítico capítulo 16, o verso 30, fala claramente: aquele era o dia da expiação, e o sacerdote, ou o sacerdote ungido, entrava no Santíssimo, e ele deveria, para entrar, para oficiar na obra de purificação do santuário, que aquele dia era conhecido como o dia do Yom Kippur, o dia do juízo para a nação de Israel. E naquele momento o sumo sacerdote ele entrava, mas para que ele pudesse entrar, irmão Miguel, primeiramente a Bíblia diz em Levítico 16 que ele precisava realizar uma purificação por si e pela sua casa. Ele não poderia, irmão Miguel, se apresentar diante de Deus de qualquer maneira. Ele teria que estar muito bem trajado dos pés à cabeça. Deus se importa com aquilo que nós vestimos. E ele, meus irmãos, se colocava aquela melhor roupa de linho fino para estar diante do Senhor. E tinha que estar purificado. E ali ele matava, sacrificava um novilho. E aquele sangue, o novilho representava o Filho de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o sangue daquele novilho representava o sangue do Filho de Deus, que um dia seria derramado por todos nós na cruz. Então, meus irmãos, somente depois que ele estava limpo diante do Senhor, é que agora o sumo sacerdote estava pronto para oficializar, irmão Miguel, na obra da purificação do santuário, que era uma profecia, meu amado ouvinte, que você está acompanhando também por meio da internet. E o meu amado ouvinte, meus amados ouvintes que estão acompanhando aqui no Conjunto José Euclides, aquela obra do dia da expiação estava apontando, tipificando, prefigurando a obra do grande juízo investigativo, ou juízo pré-advento que deveria ocorrer não no santuário da terra, mas sim no santuário celestial. E aqui a serva do Senhor também diz o seguinte: conceda ao Senhor que não fiquemos por mais tempo a dormir, como fazem os outros, mas que vigiemos e sejamos sóbrios, irmão Miguel. Não é tempo mais de dormirmos. Existe uma parábola na Bíblia chamada a parábola das 10 virgens. E naquele momento, irmão Miguel, a Bíblia diz que todas dormiram, todas tosquenejaram. E a Bíblia diz que 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas, não tinham sabedoria. Mas naquele momento interessante, meus irmãos, que houve um alto clamor. Alguém estava proclamando: eis o noivo. E aquele noivo era um símbolo de Jesus. Eis o noivo. E todas elas se acordaram. Mas interessante, meus irmãos, que as 5 loucas, elas não tinham azeite suficiente nas suas vasilhas, nas suas botijas, não tinha azeite. E as lâmpadas delas, a lâmpada ali representa a palavra de Deus, por isso que diz Salmos 119, verso 105, a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Mas a lâmpada das nécias, das loucas, estavam se apagando. Por que estavam se apagando? Porque elas não tinham azeite suficiente. Mas as 5 prudentes, elas tinham azeite de reserva. E o que significa o azeite na Bíblia? Significa um batismo com o Espírito Santo. Nós temos que ter a unção dobrada de Elias, de Eliseu. Precisamos ter, irmão Miguel, essa unção dobrada. Nós não podemos ter apenas uma simples unção do Espírito Santo. Muitos buscam o Espírito Santo aqui, um pouquinho ali, mas nós precisamos buscar em dobro esta porção, meus irmãos, para que possamos, irmão Miguel, estar de pé diante da grande marca da besta que virá sobre o mundo. E o que é a marca da besta? A marca da besta será a imposição de uma lei que será contrária à lei dos 10 mandamentos de Deus. Lembre-se, quais são os 10 mandamentos? O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura. O terceiro mandamento nos diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento nos diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Não do domingo, do sábado, do 7º dia. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá.
Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho nenhum, nem contra Deus, nem contra o teu próximo. E o 10º mandamento: não cobiçarás. Então haverá uma lei que sairá exatamente, irmão Miguel, na besta que emerge da terra. Porque em Apocalipse capítulo 13 fala de duas bestas: uma besta que emerge do mar e uma outra besta que emerge da terra. Interessante que estas duas bestas representam os dois poderes deste mundo como nós conhecemos. A besta que emerge do mar é o anticristo, e este anticristo nós já aprendemos aqui que ele não é uma pessoa só, ele é um sistema que atuaria por 1260 anos, e nós já sabemos quem é este poder. Representa o papado, é um símbolo da própria Igreja Católica Apostólica Romana. Mas a besta que emerge da terra é um símbolo do protestantismo apostatado, de todas estas igrejas que estão se unindo num chamado ecumenismo. Todas elas, irmão Miguel, estão se unindo: presbiteriana, metodista, batista, Assembleia de Deus, adventista. Todas elas estão se unindo para quê? Estão se unindo a favor de uma falsa liberdade religiosa. E é por meio desta falsa liberdade religiosa que sairá a marca da besta, que é exatamente a imposição de uma lei dominical, que será contrária, irmão Miguel, ao santo sábado do Senhor. Mas nós não podemos se ajoelhar diante do vinho de Babilônia. E aqui, para a gente estar concluindo esta mensagem desta tarde, meus irmãos, porque hoje eu não vou esticar aqui muito, meus irmãos. Aqui diz o seguinte: a verdade há de em breve triunfar gloriosamente, e todos quanto agora escolhem ser cooperadores de Deus triunfarão com ela. Hoje não é tempo mais de dormirmos, irmão Miguel. Hoje é o dia da salvação. O apóstolo Paulo fala em Hebreus 3,13: exortai-vos a cada um durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E a hora? Se o dia é hoje, mas e a hora? A hora é agora, meus amigos. Veja como ela diz: o fim está perto. O fim está perto. A porta da graça está prestes a se fechar. O 7º selo está prestes a ser aberto. E haverá o cumprimento daquela promessa do 7º selo. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio do céu cerca de meia hora. É interessante que meia hora, irmão Miguel, na profecia representa 7 dias. Assim, quando a porta da Arca de Noé se fechou, houve 7 dias. E depois desses 7 dias, veio a destruição do dilúvio. Da mesma forma será nos últimos dias, quando Jesus finalizar sua obra no lugar santíssimo do santuário celestial. A porta da graça vai se fechar, e neste momento haverá silêncio. E os 7 anjos que estão diante de Deus na sala do Santíssimo, irmão Miguel, vão receber as 7 trombetas. E o anjo que é Jesus ali, em Apocalipse capítulo 8, a Bíblia diz: e veio outro anjo, e se pôs em pé junto ao altar de ouro. Lembre-se que o altar de ouro ficava no lugar santo do santuário da terra, mas em Apocalipse está falando do santuário celestial. E aquele anjo não é qualquer anjo, é o Filho de Deus. É o poderoso arcanjo Miguel. É aquele que nunca perdeu uma batalha. É aquele que, mesmo sendo Deus, nunca quis tomar o lugar de Deus. Paulo fala que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus, no princípio, ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo também era Deus. É tão divino quanto o próprio Pai. E é interessante que ele sairá do Santíssimo e vem com o incensário, irmão Miguel, de ouro na mão. E naquele incensário a Bíblia diz que está ali os santos, as orações dos santos, que naquele momento, irmão Miguel, são os últimos remanescentes da história deste mundo. Os remanescentes da hora undécima, os trabalhadores da hora undécima. E eles vão se converter. E naquele momento, meus amados, quando todo o selamento finalizar,
quando a obra do selamento finalizar, irmão Miguel, então a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 8, versículo 5, que o anjo ele pega o incensário, da mesma forma como o profeta Isaías foi purificado com fogo do altar. Vai ter neste momento, quando Jesus sai do Santíssimo, a porta se fechar, então a Bíblia diz que depois que acabar a obra do selamento, irmão Miguel, ele vai pegar o mesmo fogo do altar, o mesmo fogo que purifica os santos, é o mesmo fogo que vai destruir os perdidos, e ele pega o fogo do altar, lança o incensário sobre a terra com aquele fogo, meus irmãos. O que isso representa? Fechou a porta de salvação, a porta da graça está fechada, e será citada, irmão Miguel, as palavras de Apocalipse capítulo 22, o versículo 11, aquele que é injusto, que continue na prática da sua injustiça, aquele que é santo, que continue sendo santo, e aquele que está guardando, está se santificando, santifique-se ainda mais, e aquele que está perdido na sua perdição, continue ainda praticando a sua iniquidade. Por quê? Porque virá um momento em que muitos vão buscar a palavra de Deus, irmão Miguel, mas já não mais encontrarão. Então a porta da graça, meus irmãos, irá se fechar, e nós precisamos estar preparados, meus irmãos. E aqui para finalizar ela diz: o tempo é curto, vem logo a noite, em que homem algum pode trabalhar. Que esta mensagem, meus amados, possa estar no nosso coração. E aqui eu já quero agradecer minha rica oportunidade em nome de Jesus. Vou passar agora para o meu amado irmão Miguel. Exaltado é o nosso Deus, irmão. Uma palavra da parte do Senhor, aleluia, inspirada pelo Espírito Santo. Tá gravando, meu amigo. Agora nós prometemos estar aqui, se o Senhor nos permitir, às segunda-feira. Pai, nos conduz em paz para nossos lares. Toma teu filho, teu servo em tuas mãos, recebe esse trabalho por misericórdia tua e abençoa cada ouvinte aonde alcançou este evangelho. Eu creio, meu Deus, que o Senhor irá aumentar pessoas, porque nós temos já várias pessoas que nos cooperam, é porque elas trabalham e estão às vezes fazendo outras missões. Mas estava ali meditando, meu amor, já passou por aqui umas 8 pessoas. Amém. E todas elas são disponíveis. Amém. Glória ao Senhor. São disponíveis e a gente trabalha com a liberdade do Espírito Santo. E creio, irmão, que elas estão fazendo a obra. Segunda-feira nós estamos aqui. Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos em teu nome, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém.